para mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Bárbara Martins, eu sou consultora de beleza Natura Diamante, sou representante Avon, sou empreendedora e criadora do curso Empreender Começando do Zero. E no vídeo de hoje eu quero te falar tudo que deu muito certo por aqui no Dia das Mães e quero também falar para você o que eu achei que não foi tão válido. Por quê? Essa retrospectiva desta data comemorativa já vai nos adiantar em muita coisa para o Dia dos Namorados. O que deu certo a gente vai reforçar, a gente vai refazer. E aquilo que não foi tão legal, porque nem tudo é perfeito, claro que tem coisa que a gente faz e fala, isso aqui não foi tão bom não. Isso aí a gente deixa para trás, a gente esquece e não vamos repetir. Então fica aqui comigo que esse vídeo vai te ajudar, eu tenho certeza. Só que antes da gente começar, deixa para mim o seu like que me ajuda muito no crescimento, no engajamento do canal. Clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E me acompanha também lá no Instagram, @barbara.rmartins, que é o Instagram onde eu te dou todas as estratégias para você ser uma consultora de sucesso. Então, quer fazer da consultoria sua profissão? Quer empreender como consultora de beleza, ganhar um salário que você ganharia mais e além da carteira assinada? É possível lá no meu Instagram, todos os dias eu te dou dicas e estratégias infalíveis. E tem também o meu Instagram para clientes, @barbara.promoções. Por lá, as melhores promoções do espaço digital, os melhores cupons de desconto. Inclusive, estamos com o cupom Bárbara Maio com 20% de desconto para todo mês de maio. Então, vai lá, não percam as promoções que estão sensacionais. E bom, o Dia das Mães foi incrível, eu não posso reclamar de nada porque superou todas as minhas expectativas. Eu ainda estou com as prateleiras cheias, eu ainda estou com muita mercadoria, eu não vendi tudo que eu comprei porque eu também sabia que eu não venderia tudo isso agora. E por quê? A mudança do estoque, eu saí de casa, trouxe toda essa mercadoria para cá, organizei, pintei, coloquei as prateleiras, tudo isso foi feito ainda essa semana, né? Na verdade, de semana passada para essa semana, dentro aí do período que seria de vendas para o Dia das Mães. Então, eu perdi muito tempo. Basicamente, eu tive aí 5 dias para trabalhar mesmo, com tudo já lançado, tudo feito, as planilhas, o estoque todo, né, certinho, para eu começar a focar só em vender. Então foi um curto espaço de tempo, mas eu não posso reclamar de nada. Somente ontem, nas 5 horas que eu peguei firme trabalhando, eu fiz mais de R$2.000. Só nas vendas à vista, no dinheiro, mais de R$2.000. Eu fiz mais de 3.000 no cartão de crédito e as vendas do espaço digital. Tudo isso apenas em 5 horas de trabalho no sábado, que no caso foi ontem. Você vai estar assistindo esse vídeo aí segunda-feira. Então, o que eu quero dizer? Claro que eu poderia ter vendido muito mais, ter dado muita saída aqui na minha mercadoria, mas o que eu vendi foi muito satisfatório. Esse balanço de ontem eu fiz quando terminou o dia para eu vir falar com vocês. Mas olha, a hora que eu puxar o balanço de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, os 5 dias de trabalho, mais o sábado e hoje, domingo, que eu trabalhei também, eu tenho certeza que eu ultrapassei a minha meta, que seria, então, inicialmente de R$10.000. Porque eu pensei, não vou jogar uma meta muito alta, que tá tudo muito recente. Eu tô com estoque aqui meio que em andamento. Eu não consegui fazer uma divulgação em abril, eu peguei mesmo para começar a vender já em maio. Então eu não criei uma meta alta. Eu até falei sobre isso no Instagram. Pequena, média e alta meta. Por quê? A pequena meta é aquela que você pensa assim, fichinha, essa aqui eu sei que eu me garanto. A minha pequena meta foi R$3.000. Eu falei, isso aqui eu tenho certeza absoluta. R$3.000 eu vendi muito mais, né, que R$3.000 em 5 horas. A minha meta média, que é a meta que eu falei, essa aqui eu quero, né, muito conseguir, era R$10.000. E essa eu também sei que eu consegui. Eu ainda não tenho os números certinhos, mas eu já sei que eu consegui. E a minha meta alta era R$20.000, que eu pensei, poxa, para mim fazer 20 mil em uma semana,
eu tenho que vender horrores. Essa meta alta eu sei que eu não bati. Então eu acredito que o faturamento total esteja entre 10 e 15 mil reais. Mas pensa comigo, um faturamento entre 10 e 15 mil para uma semana de trabalho de vendas de presentes, tá bom pra caramba, não tá? Imagina só, desses 15 mil de faturamento, 5 mil, não menos que isso, é lucro. É dinheiro no bolso. Que serviço, que carteira assinada, que você sai de casa, que você bate ponto, me daria 5 mil reais de salário livre, em plena pandemia, gente. Nesse vucu-vucu que tá a economia do país. Então é o que eu falo com vocês. Vale a pena ser consultora de beleza? Se você encara consultoria de beleza com olhar empreendedor, que é o que eu sempre tô falando com as minhas alunas, existem duas maneiras. Existe a consultora de beleza e a consultora excelente. Então isso aí vai determinar o seu sucesso dentro da consultoria de beleza. E bom, o que eu quero levar do Dia das Mães para o Dia dos Namorados? Eu quero levar o Marketplace regional, que foi um pico de venda muito bom para mim, fora o masculino, porque esse faturamento não foi só em presentes. Só de caiaque essa semana a gente vendeu mais de R$1.000. Pensa, gente, mais de R$1.000 só em caiaque masculino. Eu tô vendendo ele aqui no Marketplace regional a R$64. Eu tinha mais de 30 caiaques aqui. Eu tô meiando agora com 3 caiaques. É o que eu tô terminando. Eu tenho que passar um pedido urgente pra pegar mais, porque assim, é o perfume que eu mais vendo. Eu já falei isso lá no Instagram várias vezes. Então, eu quero levar para o Dia dos Namorados as postagens do Marketplace regional e eu vou pegar muito mais firme, porque eu posto só do meu Facebook, mas agora a gente está fazendo um planejamento aqui que a gente vai ranquear 3 postagens iguais. Uma do meu, uma da minha irmã e uma do Mike. Então, se eu sozinha postando só no meu eu vendi isso, imagina eu postando em 3 Facebooks. Vai ser sucesso, eu já tenho certeza. Eu quero levar do Dia das Mães para o Dia dos Namorados o meu investimento, porque não tem nenhum problema eu não ter vendido todos os kits que eu investi. Isso não é problema, porque esses kits vão vencer em 2024. O importante é que eu vendi muita coisa que não era kit de mães, mas que estava aqui no meu estoque há mais tempo. Eu consegui dar saída em tudo. Eu vendi presentes desses agora também. Eu vendi kit, eu vendi masculino, eu vendi infantil, eu vendi uso diário, então foi muito satisfatório para mim. Agora, o que eu não quero levar de jeito nenhum é essa questão de fazer mudança, de fazer obra, de fazer isso próximo à data comemorativa. Eu faturei tudo que eu faturei, eu poderia ter faturado muito mais se eu tivesse aqui desde, vamos supor, dia 25 de abril, 20 de abril, se eu estivesse aqui, se eu não estivesse mexido com obra, com mudança, mas não tinha o que fazer. Eu não tinha onde receber esses kits para fazer a divulgação lá na minha casa, não tinha espaço, então foi necessário. Mas eu não quero levar isso para o Dia dos Namorados, eu quero já me organizar para com antecedência eu conseguir fazer uma divulgação maravilhosa. Não quero deixar para a última hora. E o que eu também não quero levar para o Marketplace nacional no Dia dos Namorados é a questão dos produtos, porque a minha primeira experiência, para quem não sabe, com o Marketplace nacional, que é Mercado Livre, Shopee, foi agora. Até então eu nunca tinha divulgado. E eu acho que não é tão bacana, não sei, eu tô começando, talvez é um pré-julgamento, produtos assim, de ticket muito alto. Eu percebi que produtos mais baratos são muito mais comerciáveis, então eu vou me atentar a isso para o Dia dos Namorados. E até lá também eu vou fazendo várias experiências e até chegar lá eu vou concluir o que foi e o que não foi bom, né? Que eu tô nesse trajeto de aprendizagem. E bom, o vídeo foi para falar sobre o que deu certo, sobre o que não deu certo, sobre o que eu tô muito feliz com o meu faturamento, sobre que foi muito bom o Dia das Mães por aqui. Eu quero saber aí como que foi o Dia das Mães de vocês. Vendeu, não vendeu, vendeu muito bem. Várias seguidoras do Instagram conseguiram fazer essa meta de faturamento no sábado junto comigo. Então, para você ver,
A Bárbara vem aqui falar um monte de coisa que não é real, que não dá para alcançar. Dá sim, porque várias seguidoras conseguiram fazer essa meta junto comigo, tá? Então fica aí pra você, tá? Pra que isso te dê um gás pra no Dia dos Namorados você arrebentar com a boca do balão. Fica ligadinha aqui no canal, fica ligadinha no meu Instagram, porque você pode ter certeza que comigo, bonita, é sucesso, tá? Eu vou estar te dando as melhores estratégias e juntos nós vamos dar um up nessa consultoria de beleza e eu vou te provar que é muito mais fácil do que você imagina se você fizer as estratégias certas e se você tiver constância naquilo que eu tô aqui lá no Instagram falando todos os dias. Combinado? Ó, um beijo grande pra vocês, o meu feliz Dia das Mães, um pouquinho atrasado, tô gravando agora hoje no domingo, mas você vai assistir segunda. De qualquer forma, eu te desejo um feliz Dia das Mães pra você, guerreira, que mata um leão por dia, que cuida da casa, cuida dos filhos, ainda vende, administra o seu negócio. Você mãe empreendedora, merece todo o sucesso do mundo. Um beijo enorme pra você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e a gente se vê amanhã com mais um vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!